dele, e pela fé, né? Porque muitos hoje estão idolatrando um dos precursores de Jesus, mas nós, o povo de Deus, nós, aqueles que temos consciência do Evangelho de Jesus Cristo, viemos buscar o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor, aquele que de fato é santo e é santificado através de nós. E nós vemos que, devido ao feriado, muitos irmãos estão viajando, né? Mas quem tem que estar aqui, está aqui, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele atua no meio do seu povo. Eu tenho certeza de que Ele há de falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Vamos louvar, levantar, ficar em pé, louvar e entoar um louvor de gratidão a Deus. Te agradeço por me libertar e salvar. Nós, povo de Deus, somos gratos a Deus porque Ele nos libertou. Ok, glória. Amém.
Vamos invocar a presença, invocar não, né? Pedir para que a presença do Senhor continue conosco. Porque às vezes a gente fala em invocar a presença do Senhor como se Ele já não estivesse aqui, mas Ele está presente aqui. E a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali estará. Então eu acredito que ninguém daqui tem dúvida que o Senhor está aqui. Por isso nós vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que não estão aqui, sobre a vida daqueles que estão viajando, que o Senhor guarde debaixo da sua poderosa mão, e para que a cada dia o Espírito Santo de Deus esteja tocando o meu e no seu coração, para que a cada instante de nossas vidas a gente esteja se convertendo ao Senhor, porque a santificação é uma caminhada constante, é o passo a passo. Em dados momentos da vida a gente tem que estar mais uma vez se convertendo. Então vamos pedir a Deus para que coloque esse desejo no nosso coração, de buscar a presença dEle e consagrar todo o nosso ser a Ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente na nossa vida, Deus. Nós te agradecemos por cada um que está aqui, cada família que está aqui representada, Deus. Recebe esse culto aí, Deus, no seu altar. Nós estamos aqui buscando fazer o melhor para o Senhor, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Neste momento quero te entregar aqueles adolescentes ali no acampamento, Jesus, que eles voltam com a porção maior da Tua palavra no coração deles, na mente deles, e onde eles estiverem, Deus, que eles sejam sal e luz, Deus. Abençoe cada pessoa que não pôde estar aqui. Abençoe, Deus, cada igreja que está neste momento com o coração voltado para o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a entender o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Todo ser louvará o Senhor e confessará o nome dEle. A palavra de Deus diz isso, nós vamos declarar isso. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não houve nome comparado, grande eu sou. E mesmo sem
confessar o nome do Senhor. Bom será quando estivermos sendo convocados agora pelo nosso Deus. E nós estamos passando por essa etapa que nós vivemos aqui na terra, esse momento em que nós passamos aqui, é o momento em que estarmos buscando a Deus e consagrando a nossa vida a Deus. Então, ao Rei dos Reis, nós devemos consagrar as nossas vidas. Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou e de gratos louvores transborda o meu coração. Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, como eu viver. Cantarei as tuas obras, pois
irmãos podem se assentar. E nós vemos que em alguns momentos há empecilhos, né? Nossa caminhada, para que nós não louvemos a Deus, mas nada pode calar o adorador. Nós cremos nisso, que essa palavra já foi escrita em música também, que nada pode calar o adorador, nada pode calar a minha e a sua voz. Mesmo que às vezes a garganta dê um probleminha, arranhe e coce e a gente tussa, mas nada vai calar aquele que quer buscar ao Senhor. Acredito que seja assim na sua vida também. E pela fé estamos aqui, na presença do nosso Deus. Nós somos gratos pela nossa irmã Miriam, que está aqui presente nessa noite, pelos nossos dois visitantes, né, que Jair fez uma aliança com eles aí, eles estão cumprindo a parte deles, estão conosco nessa noite. Eu gostaria de que mais uma vez a Márcia estivesse cumprimentando os nossos visitantes, em nome de Jesus, dizendo para eles que eles são bem-vindos aqui sempre que quiserem voltar. Vocês podem se sentir à vontade no nosso meio, não fique com vergonha não, que mais vergonha do que vocês talvez estejam passando, estou eu aqui na frente. Então podem ficar à vontade no nosso meio. Romário. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos vocês dois. Aqui é um dos melhores lugares que a gente pode estar. E é muito bom ter vocês aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Passar alguns avisos e comunicados na nossa congregação. Assim como está sendo projetado aí, o nosso mutirão missionário está chegando. Será dia 19, 20 e 21. Falta menos de um mês. E em breve nós iremos divulgar a grade de programações que estará disponível nesse mutirão. Mas já adianto que será um mutirão que vai abençoar várias pessoas aqui do bairro. Vai abençoar pessoas do Álvares 4, do Jorge Amado, Silva Palmeiras, Brasil Novo. Nessa região aqui todas vai ser pessoas abençoadas, porque esse mutirão vai vir para abençoar aqueles irmãos e aquelas pessoas que estavam precisando. Então, vai ter alguns atendimentos médicos, vai ter algumas oficinas, e os irmãos possam estar orando para que as pessoas que estão à frente, ali organizando, possam estar sendo guiada por Deus, que é o primeiro, porque é um mutirão missionário, e o mutirão missionário, Deus tem que estar presente, primeiro de tudo, e que os irmãos possam já estar orando por aquelas pessoas que estão na frente, para aqueles profissionais que se dispôs a estar nesses dias aqui, que os irmãos possam estar orando sempre, em momento de oração em sua casa, em qualquer lugar de oração. Vou entregar um mutirão missionário, vou entregar as pessoas que não estão lá trabalhando, as pessoas que não estão lá servindo, que nós não trabalhamos como voluntários, nós trabalhamos como servo do Senhor, servindo ali, com coração, com gratidão. Nós precisamos de toda a igreja, nós precisamos de todos os irmãos. Ninguém aqui é inválido, todo mundo é válido no reino de Deus. Se algum dia te falaram, você não vale no reino de Deus, mentira para você, porque aqui você é válido, porque Deus precisa de um coração de todo mundo aqui servido. Ninguém é capaz não, irmão. Eu não falava, hoje estou falando. Eu não me comunicava com ninguém, hoje já me comunico sem nenhum problema. Então, quando precisar, chegar mais próximo, saber as programações, saber o que nós vamos precisar, esteja disponível para participar e convide, já começa a convidar aquelas pessoas para estar ali e sirva. E quarta-feira teremos nosso culto normal, às 19 horas, todo mundo, não é nenhum convite, é obrigação, todo mundo está aqui. Dia de culto não é só domingo não, quarta-feira também está sendo abençoado para aqueles que estão aqui.
Estou vendo trazer estudos, palavras, então não venha só no domingo, na quarta também esteja aqui às 19 horas participando conosco e louvando ao Senhor. E o tema da oração do mês, assim como projetado, como verdadeiro cristão, que eu manifeste diariamente a nova vida que o Evangelho me deu em Cristo. Nós nascemos de novo, nós somos novas pessoas. Aquele que foi velho já passou. Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós, como cristãos, temos que estar manifestando isso diariamente na nossa vida. Não podemos só manifestar Cristo na nossa vida aqui na igreja. Do lado, nossos irmãos também manifestam Cristo. Nossa obrigação é manifestar Cristo, não só aqui, mas também no local onde Deus te plantou. No trabalho, na faculdade, na academia, na roda de amigos. Se o papo estiver meio estranho, você como cristão ficou de um jeito, levar o papo para o reino de Deus, mas eu não tenho essa sabedoria de fazer isso, amado. Peça a Deus, ore, Cristo, eu entreguei minha vida para Ti, então mude ela para mim, que eu não consigo. Como verdadeiro cristão, que eu manifeste diariamente a nova vida que o Evangelho deu, que o Evangelho me deu em Cristo. Nosso testemunho é muito importante, porque quando um cristão erra lá no mundo, vários deles apontam. Então, nosso testemunho é mais do que importante naquele meio que ainda não conhece a Cristo. E Cristo te transformou para levar a palavra dele para aquelas pessoas que ainda não se renderam ao seu amor. E com isso, nós vamos ter nosso primeiro momento de oração, que é que eu deixo o Evangelho alcançar todas as áreas da minha vida, renovando minha mente em Cristo e dando-me um coração sensível ao Senhor. Que a nossa irmã Márcia possa estar orando por esse tema, que é pessoal. Nossa irmã vai estar orando por todos nós, mas vocês aí, onde estiver, também estejam orando. Que eu deixe o Evangelho alcançar todas as áreas da minha vida, renovando a minha mente em Cristo e dando-me um coração sensível ao Senhor. Amém. Amém. Senhor, oremos. Senhor Jesus, gratidão, meu Pai. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, Senhor. Reverenciamos o seu santo nome, porque sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor nos ouve, meu Pai. Então nós queremos nos desprender de tudo que somos, meu Pai, para sermos o que o Senhor quer que sejamos, Senhor. Porque hoje já pecamos contra Ti, queremos pedir o seu perdão, meu Pai. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe, que o Senhor tire de nós o que não te agrada, meu Pai. Que o Senhor nos transforme, Senhor. Nos mostra, meu Deus, nos mostra o caminho certo a seguir. Nós agradecemos porque há um Evangelho que vem do seu coração para o nosso coração. Agradecemos porque a sua palavra é viva e eficaz, e penetra, e rasga, e rompe, e nos leva a fortalecer tudo que somos, para que possamos fortalecer os nossos irmãos que ainda não te conhecem, meu Pai. Que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto na vida daqueles que estão ao nosso lado. Que nós possamos ser luz e sal para as pessoas, Pai, de acordo com a sua palavra, meu Deus, de acordo com o que nos alimentamos. Que o Senhor nos mostre todos os dias, em todos os momentos dos nossos dias, de nossas vidas, a palavra que vem de Ti, meu Deus. Que possamos ter tempo para isso, Pai. Que possamos ter tempo de qualidade para nos aproximarmos a Ti, meu Senhor. Possamos não perder tempo e que possamos ter a sua palavra plantada dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa testa. Que as pessoas olhem para nós e que não nos vejam, meu Pai, mas que vejam o Senhor nas nossas atitudes e no nosso silêncio, Pai. Que nós possamos ser o Senhor e não nós. Que os nossos desejos sejam os seus desejos, meu Pai. Que tudo seja para o Senhor, porque tudo é seu, tudo vem do Senhor, tudo vai para o Senhor. Então, que possamos, em todos os momentos das nossas vidas, mostrar quem é a beleza do seu ser, a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do seu amor, meu Deus. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre, que nós oramos. Amém. Amém. Nós gostaríamos de destacar a irmã Elma, o seu visitante também, né? Irmã Elma. Irmão, o nome do irmão é? Otto. Ok, seja bem-vindo, meu irmão.
Esqueci de falar que o Neto está com a gente nessa noite também. É sempre bom lembrar. Sejam bem-vindos sempre, sempre em nome de Jesus. E se quiserem, fiquem com a gente, que nós nos alegramos, assim como o Senhor, com a presença de vocês aqui no nosso meio. Vamos ler um texto da palavra de Deus que está em 2 Coríntios 9, versículos 10 e 11. 2 Coríntios 9, versículos 10 e 11, diz assim: aquele que supre a semente ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça em vocês. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, mas ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Esse texto quer dizer o quê? Vocês serão enriquecidos. Isso quer dizer que nós vamos ser ricos. Nós já somos ricos da graça do nosso Deus, do amor do nosso Deus, da misericórdia do nosso Deus. Nós não estamos aqui para prometer riqueza a ninguém. Nós estamos aqui para prometer o reino dos céus para aquele que confiar, confessar os seus pecados. Nós temos esse momento, que é o momento dos crentes em Cristo Jesus, estar participando dos dízimos e das ofertas, devolvendo ao Senhor aquilo, um pouco daquilo que Ele tem nos dado, e contribuindo também para que o Evangelho avance. Tudo isso que nós fazemos aqui tem um custo. Então são os dízimos e as ofertas que sustentam o andamento da obra do Senhor. Então você se sinta à vontade, não se sinta obrigado a contribuir, e que o Senhor nos abençoe. E hoje, excepcionalmente, nós vamos ter um dueto ou trieto, e nós vamos tentar louvar ao Senhor enquanto a irmã Lena recolhe os dízimos e as ofertas no altar do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e estejam em oração enquanto estivermos louvando ao nosso Deus. Quem tantas batalhas te ajudou.
gente vive aqui, Senhor, por tudo que a gente vai ouvir, por esses livros de oferta que foi dado na casa, meu Deus. Abençoa cada irmão que faz presente aqui, meu Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que não estão viajando, que estão em dinheiro. Esteja com eles nesse momento, meu Deus. Levando, protegendo, guardando do mal, Senhor. Nos abençoa e abençoa a palavra, meu Deus, que vai ser falada aqui, Senhor. Que não seja aquilo que a gente quer ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Essas bênçãos eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Enquanto uma interrupção aqui. Olha aí. Porque a gente não pode perder a oportunidade, né? Estava ali esperando ver qual era a hora do ataque. Agora. Nosso irmão Israel fez aniversário, né? Agora foi sexta-feira, não foi? Isso. Então nós não podemos deixar de estar aqui orando pela vida dele. Gratidão pela vida dele, por sua família e intercedendo para que o Senhor prossiga com ele e com sua família ao longo da jornada, da nossa jornada, né? Então vamos orar. Vamos ficar em pé e eu vou pedir que eles fiquem aqui. Então, como foi edificante ver vocês três aqui. Essa família alcançou o nosso coração, né? E à medida que a gente se aproxima deles, é uma coisa difícil não gostar deles. Não se afeiçoar e ver a presença de Deus na história deles, nos detalhes, nas lutas. Todos nós temos lutas, eles também têm as deles, individualmente e como família. Mas uma coisa que marca a vida do cristão é a presença de Deus na vida dele. Temos os nossos momentos, lá em cima, lá embaixo, no meio, vai cá, vai lá, mas Deus tem que estar presente em todos os momentos, em todas as situações. E por isso tem aquela palavra, perseverar. Eles perseveram no Senhor. E vamos louvar o Senhor, porque um dia Deus entrou na vida deles, na história de cada um, e hoje faz parte da história de família, e está todos os dias com eles. Que o Senhor permaneça abençoando a vida de cada um. E nesse dia específico de Israel, que o Senhor te abençoe, meu irmão. O Senhor esteja a cada dia te dando graça, conhecimento e comunhão perfeita com Ele. Amém? E que possa isso transportar para toda a sua família, para a vida de Jair, para a vida de Jean. Amém? E se estender a todos os familiares. Vamos orar. Vamos estender as nossas mãos. Senhor, antes de qualquer coisa, Senhor, queremos ser gratos ao Senhor. Agradecer ao Senhor por essa família, Senhor. Pela vida de Israel aqui especificamente, que fez aniversário essa semana. Te agradecemos porque um dia o Senhor entrou na história dele, transformou sua vida e fez parte agora da história da vida dele, Senhor. E tem conduzido a vida de Israel. Senhor, continua, Senhor, abençoando a vida do nosso irmão. Continua presente na vida dele. Continua abençoando, continua, ó Deus, consolando, continua dando direção, continua fortificando, continua, ó Deus, fortalecendo, firmando na fé, Senhor Deus, abrindo a visão cada dia mais do Teu Evangelho, ó Deus, aumentando o amor dele pelo Senhor, pela sua igreja, pela sua obra, pela sua família, ó Deus, continua dando ânimo a ele todos os dias, Senhor Deus, nos dias bons, nos dias maus, Senhor. Segura Teu servo, sustenta Teu servo no nome de Jesus. E abençoamos também a vida da sua família, Senhor Deus, a vida de Jeane, a vida de Jair, Senhor. Porque Israel faz parte dessa família, é essa família, é o líder dessa família, é o pai, é o esposo, Senhor Deus. Toma a vida dele em Tuas mãos e abençoa a sua família, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Somos gratos, Senhor Deus, e intercedemos por eles, no nome de Jesus. Amém.
chora, Israel. Glória a Deus. As misericórdias de Deus sobre as nossas vidas nos faz prosseguir. Tem um louvor dos pentecostais que diz: nada pode calar a igreja de Deus. Nada pode calar a igreja de Deus. Então nós, como igreja de Deus, nós temos esse compromisso. Estamos, dependente de qualquer situação, buscando o nome do Senhor. O Salmo 24:1 diz o quê? Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nós somos do Senhor. Eu e você somos do Senhor, porque Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. E nós vamos ficar em pé e nós vamos entoar a fidelidade de Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Vamos entoar de novo. Verdadeiramente o Senhor é fiel, ainda que
somente nele tem coração. Amém? Irmãos, pode se sentar. Louvado seja Deus pela sua fidelidade para conosco. Nós vamos ainda fazer uma oração e dessa feita nós vamos pedir para que se coloque de pé. Quem recebeu uma bênção específica da parte de Deus? Você pediu, o Senhor lhe deu uma bênção específica. Uma bênção que você nem imaginava, mas que foi muito especial para a sua vida. Deus te deu uma bênção específica. Se coloque de pé para colocar no altar do Senhor como gratidão a Deus. Todos nós somos abençoados, eu não me canso de dizer. Todo servo de Deus ele é abençoado, mas tem aquela bênção que o Senhor colocou sobre a sua vida, que você esperava e queria muito. Então, levante e coloque como gratidão no altar de Deus. Agora já está colocando bênção. Irmã Elma, amém, louvado seja Deus, porque o povo de Deus é um povo agradecido. E eu gostaria que a irmã Miriam estivesse aqui na frente, e a irmã Nete estivesse levantando clamor de gratidão a Deus pela vida desses que têm gratidão aqui. E pela vida da irmã Miriam, que tem essa boa responsabilidade hoje de nos trazer a palavra do Senhor. Vamos orar. Paizinho querido, nós entramos na tua presença, Deus, para te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor com cada um de nós, Pai. Que nós possamos diminuir, Senhor Jesus, e que o Senhor venha crescer nas nossas vidas, ó Pai. Que nós não viemos só falar, Senhor Jesus, mas que nós possamos viver, Senhor, a tua palavra a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que levantaram em agradecimento, Senhor, ao que o Senhor tem feito. Tu sabes, Senhor Jesus, que todos nós temos que agradecer, até pelo ter conhecido vivo, Senhor. Mas toda honra e glória é para o Senhor. Deus, eu te apresento também a vida da tua serva, Deus, que irá trazer a palavra, Senhor. Que ela não venha falar dela, Senhor Jesus, mas que teu Espírito Santo possa estar falando com todos nós, amém. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque só o Senhor é o único Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus possa estar nos abençoando, que a irmã Miriam esteja nos abençoando nessa noite, com a palavra do nosso Deus, amém? Saúdo os irmãos com a graça e a paz. Amém. A alegria de estarmos, no melhor lugar do mundo, hoje, a casa do Senhor. Né? Eu estava ali, na hora que os irmãos estavam cantando, lembrando que num culto desse, a gente pensa que só é esse momento, mas Deus ele tem feito tantas coisas nesse momento que nós estamos aqui, que às vezes a gente sai curado, a gente sai liberto. Deus ele nos dá vitória, Deus ele nos abençoa, visita a sua família, visita seu lar, visita seu emprego. Eu estava na congregação na semana passada e tinha um irmão que acompanhou a sua esposa. E hoje de manhã eu falei com ele na escola dominical e eu falei, e aí meu irmão, gostou de ter ido? Ô minha irmã, eu gostei tanto que eu saí de lá curado. Como se fosse assim, um culto, foi um culto simples, um culto de poucas pessoas, mas ele falou que ele se sentiu, ele estava ali tão mal, que a esposa dele falou, não, me deixa e pode ir para casa. Ele, não, eu vou ficar. Aí ele foi, ouviu a palavra, começou a orar em dupla. E ele, hoje, quando eu falei, irmã, eu saí de lá curado. No outro dia eu fui trabalhar e eu estava bem. Deus me curou naquele culto. Não teve oração para Deus curar. Não teve nada disso. Mas ele saiu de lá curado. Então a palavra que cura é esse louvor que cura a gente. Você não vai ver isso hoje, não. Você vai ver amanhã. Quando você sair daqui, você vai se sentir bem, você vai se sentir aliviado, porque o nosso fardo quem tira é Cristo. Ele troca por o quê? A gente não tem fardo mais, é leve.
Deus ele tem esse poder para isso, não é? E hoje nós possamos também sair daqui curados, libertos, né? Sair daqui sabendo que você já foi falado aqui, que você é amado por Deus. Deus ele te ama, Deus ele cuida de você. Às vezes você teve uma vida que você não foi cuidado, você não foi amado por um pai, por uma mãe, você não teve condições ali, você não teve uma figura paterna, materna, você cresceu em trancos e barrancos e hoje você está aqui ouvindo que Deus ele te ama. Ele é um pai para você, ele é uma mãe para você, não é? Às vezes você não teve esse tipo de zelo, esse amparo, esse carinho, você sentiu falta uma vida inteira, mas quando você entrega a sua vida para Cristo, todo aquele sentimento, toda aquela dor por não ter tido um carinho de um pai, de uma mãe, de família, ele é trocado pelo amor de Deus. A palavra diz o quê? Em João 3,16 diz o quê? Que ele amou você de tal maneira. Não tem palavras no português, nem em língua nenhuma no mundo, para explicar o que é esse amor de tal maneira. Não é, professora? Não tem, não é? Não existe tal maneira e ele te ama de tal maneira. Então, fique feliz por você estar na casa do Senhor. Se sinta abençoado e amado, porque Ele te ama. Ama nós todos. Para não ficar só nas minhas palavras, né, irmãos? Vamos abrir em João, capítulo 1, versículo 12 ao 14, muito conhecido por nós. João, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Eu vou ler a versão para acompanhar. Diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta nesses 3 versículos, e nós vamos falar um pouquinho desses 3 versículos brevemente. Irmãos, o livro de João, a gente aprende o quê? Que ele é a gênese do Novo Testamento, não é? Nós temos lá o livro do Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, não é? Que está se falando do início do mundo, como Deus formou, como Deus fez, como entrou o pecado, como saiu o pecado, aquela história todinha que nós conhecemos no livro de Gênesis. Mas a gente tem um Gênesis no Novo Testamento, que é o livro de João. Qualquer um, a gente aprende o quê? Que qualquer um. O livro de João ele foi escrito universalmente, é uma língua universal, todos entendem. Às vezes você já ouviu falar, eu não consigo ler a Bíblia, esse livro é muito difícil de interpretar, eu não consigo entender, palavras difíceis, eu não consigo compreender, mas tenta ter a curiosidade de ler o livro de João. Porque o livro de João, uma criança já alfabetizada, ela consegue entender, porque ele é uma linguagem universal. Por isso que a gente sempre fala quando alguém aceita Cristo, não é? Comece a ler, que livro eu vou ler a Bíblia? Eu vou começar a ler para o Gênesis? Não, você começa a ler a Bíblia em João. Você vai fazer a sua rotina de leitura bíblica no livro de João e você vai entender, porque ali está o início do mundo, ali está o que Deus fez, a redenção, a vinda de Jesus, o sacrifício de Cristo, tudo isso vai estar no livro de João. Então ele é um livro de fácil acesso e de fácil entendimento. Por isso que a gente costuma dizer que o livro de João é a Gênesis, o livro de Gênesis do Novo Testamento. E ao estudar esses 2 livros, nós percebemos o quê? A manifestação da soberania de Deus. Você vai ver muito a soberania, o Deus soberano, que é um dos atributos. Deus ele é soberano. Você vai ver muito, quando você pega Gênesis, você pega João, você vai ver falando sobre a soberania de Deus. Tanto no primeiro capítulo de Gênesis,
como no primeiro capítulo de João, dever de casa, para você ler Gênesis 1 e João 1, você vai ver, você vai conseguir compreender que soberania é essa de Deus, como Ele é soberano, Ele é criador, Ele manifesta a sua graça, o seu poder sobre o mundo e sobre os homens. Quando você compara os dois capítulos, tanto de um e de outro, você vai ver a soberania de Deus. E, irmãos, nesse primeiro versículo que nós acabamos de ler aqui, não é? A gente não pode deixar de destacar que João, ele destaca de vários modos a realidade do pecado. Ele fala também sobre o pecado. Por isso que ele fala no capítulo 1, por que, né, veio o Filho de Deus ao mundo. Então, ele especialmente ele faz ênfase à nossa dependência de salvação. Por causa dos nossos pecados, nós nos afastamos de Deus. Mas através da soberania e do amor que Deus deu a gente através do seu Filho, Ele nos traz essa dependência de Deus para a salvação. Só quem consegue salvar o homem é Deus. A gente aprende isso, a gente vive isso. Nós estamos aqui porque nós somos provas disso. Quem muda o caráter do homem, do jovem, do adulto, do idoso, seja lá a faixa etária que ele tenha, quem muda caráter não é psicólogo. Quem muda caráter não é você ter dinheiro. Quem muda caráter é o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que era traiçoeiro, ele não faz mais coisas erradas. Por quê? Quem muda o caráter é o Espírito Santo de Deus. Aonde superabundou o quê? Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus, que é o favor imerecido, aonde Ele tira de você todo vestígio de pecado, te faz uma nova criatura, faz você se olhar no espelho e ter amor ao que se vê, porque às vezes a gente, com abundância de pecado, o inimigo ele consegue nos entristecer de uma forma que a gente não consegue nem olhar para o nosso reflexo. A gente se vê uma pessoa feia, a gente não consegue se olhar direito, não consegue se amar direito, porque o pecado que abundou na vida da gente não nos permitia ver a graciosidade do amor de Deus em nossas vidas. E hoje você se olha, você se enxerga, você tem essa sensibilidade de ver o amor de Deus na sua vida e torna o seu semblante diferente. Chegou aquela historinha, aquele ali é crente. Mas por que você acha que eu sou crente? Você tem um semblante diferente. Não é assim que a gente escuta? É porque... Não é porque a gente é lindo e maravilhoso, não. É porque a gente tem quem? O Espírito Santo de Deus. Ele dá essa formosura no rosto da gente. Até quem está em trevas consegue ver assim, você está diferente. Aconteceu o que com você? Você está com uma aparência diferente, um sorriso diferente. Não é aquele sorriso quando você está apaixonado, não. Viu o pau do passarinho verde, não. É aquele sorriso do Espírito Santo de Deus. É aquele semblante do Espírito Santo de Deus. Ele torna você, né, ser amado e você transmite isso. Isso por causa de quê, irmãos? Da salvação. Deus, nós temos essa dependência de salvação em Deus, né? A gente voltando aqui no versículo 12, vamos ler de novo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pronto, preste atenção numa situação que eu anotei aqui. Assim como o nosso nascimento físico não foi o resultado do nosso próprio esforço ou desejo, ninguém desejou nascer. É igual aquele jargão que tem, eu não pedi para nascer. Não é isso? Ninguém aqui pediu, não teve esforço no nosso nascimento físico. Ele não foi resultado do nosso próprio querer, de querer nascer. Né? Mas o nosso nascimento espiritual
assim como o nosso, esse versículo quis dizer o quê? Que assim como o nosso nascimento físico, tá? Ele não tem parte como resultado de um querer nosso, o nosso nascimento espiritual não depende de nós, mas da vontade de Deus e o poder do seu Espírito. Quando a gente nasce de novo, não depende da gente. Então, tanto o nosso nascimento físico, saído ali da madre de nossa mãe, tanto como o nosso nascimento espiritual, ele não depende de nós, mas da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus nos trazer ao mundo. Foi da vontade de Deus que lá, quando nossos pais tiveram conjunção carnal entre milhões de espermatozoides, a ciência explica, quem conseguiu acessar o útero? Eu e você. Foi ali, já começa ali, não é? Poderia ter escolhido qualquer outro, mas você foi vencedor desde o momento em que você acessou, conseguiu entrar no útero. Olha que coisa linda. Isso está lá no Salmo 139, que diz o quê? Eu ainda era uma substância informe. O que é isso? Eu não tinha forma. Você e eu, nós não tínhamos forma alguma. E ali, Deus já sabia como seria todos os dias da nossa vida. Então, dessa mesma, dando ênfase a isso, nós não tivemos, o nascimento físico não foi resultado do nosso querer, o nosso nascimento espiritual também não foi. Foi Deus que escolheu você nascer, e foi Deus que escolheu você nascer de novo, da água e do Espírito. Né? Então, existem dois nascimentos, aquele físico, você nasceu, como eu falei no início, às vezes você não teve uma família estruturada, você nasceu em uma família disfuncional, você pode não ter nem conhecido seu pai, você pode não ter recebido o amor e nem carinho de uma mãe, às vezes quem manifestou isso na sua vida foi uma tia, foi uma avó, foi alguém que te criou, você não teve ali, aquele seu nascimento físico ali, foi um nascimento doloroso, foi entristecido, porque você não teve referências masculinas, você não teve referência feminina, você cresceu num lar disfuncional, e você ali se perdeu com o tempo, com os anos, com as amizades, a vida passou, mas um dia você encontrou o amor de Deus. E ali houve um outro nascimento, que foi o nascimento espiritual, para você estar aqui nessa noite. Você encontrou o amor de Deus, você abriu o seu coração para que o amor de Deus entrasse e te fizesse nascer de novo. Mas é como teve aquele diálogo com Jesus. Mas eu vou precisar nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo? Não. Você não precisa, é um novo nascimento, é um nascimento espiritual, que não depende de nós, mas da vontade do poder do Espírito Santo. Isso é importante para nós e para nossas vidas, é saber se você está aqui nessa noite, você teve a oportunidade de nascer de novo. Então, cultive essa salvação, porque a salvação foi dada com esforço. Aquela cruz, aquele pecado, aquela dor que todos nós deveríamos carregar até hoje, foi entregue naquela cruz. Deixa na cruz, por isso que a gente fala como exemplo, deixa na cruz, deixa a sua dor naquela cruz, deixa a sua angústia na cruz, deixa seus desejos, suas vontades na cruz, porque ela está vazia. Jesus ressuscitou para te dar vida, Jesus ressuscitou para te dar vida nova, para te dar amor, para te dar uma família, para te dar uma estrutura, para te dar uma vida com abundância de alegria, de fartura. Por quê? Porque Ele saiu daquela, Ele ressuscitou. O nosso Deus, Ele nos deu essa salvação através da sua morte.
oportunidade de escutar ou de já estar vivendo esse novo nascimento espiritual. É tão bom. Às vezes Deus fala assim: olha de onde eu te tirei. Dá aquela voltinha no passado. Você era um homem que era para estar morto. Você era um jovem que era para estar marginalizado. Você era uma pessoa que os vícios lhe dominavam. A falta de amor lhe dominava. E hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Hoje você é uma pessoa transformada pela palavra de Deus. E aquele que não teve ainda esse acesso, tenha esse acesso. Tenha essa vontade de ser salvo. Mas não é para você achar, não, porque todo crente, eu gosto sempre de bater nessa tecla e sempre falar disso. Não é para você ser bobo, porque crente é bobo. Crente tem que engolir sapo. Crente tem que engolir as pessoas falando mal. Não pode rebater, não pode brigar. E meu sangue é quente, eu não consigo. Não. Sabe por quê? Porque a gente é domesticado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente é domesticado pelo Espírito Santo de Deus, aquele velho homem não existe mais. Aquela pessoa arrogante, ela não vive mais na gente. Aquela pessoa que gostava de humilhar os outros, não vive mais na gente. Aquela pessoa autoritária, aquela pessoa ranzinza, sabe? Aquela pessoa cheia de raiva, cheia de ódio, ela não vive mais na gente. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou, foi 2 vezes mais. E você passa a ser um homem, uma mulher domesticado pelo Espírito Santo de Deus. Quer ter domínio próprio, que é um fruto do Espírito? O domínio próprio é isso. Você ser domesticado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você quer falar, parece que aquilo te para, aquilo te trava. Você consegue ter paz. E você se assusta até com você mesmo. Já aconteceu isso comigo. Olha, eu não entendi, mas eu fiquei quieta. Eu fiquei calada. Não consegui ter reação. Não consegui dar resposta. Parece que entrou em mim assim, algo que me deixou assim, paralisada, sem dar resposta. Mas foi quem? Foi o Espírito Santo de Deus. Quando você deixa Ele agir na sua vida, Ele muda seu comportamento, Ele muda suas atitudes, Ele muda o seu temperamento, porque você começa a ser domesticado, você aprende a ter empatia com o próximo. Você passa a olhar aquela pessoa que tanto te perturba, aquela pessoa que tanto fala mal de você, aquela pessoa que não lhe amou, aquele pai, aquela mãe que você sempre teve uma raiva por não ter sido presente na sua vida. Você passa a olhar as pessoas com um olhar de misericórdia. A misericórdia me alcançou, e o meu desejo é que a misericórdia alcance esse amigo, esse familiar, essa pessoa que te entristece, essa pessoa que te magoa, essa pessoa que não acredita em você, essa pessoa que não dá chance para você mostrar que você mudou. Você ore, por quê? Porque a misericórdia que alcançou você, alcance ela também, não é? Então, irmãos, voltando lá. Aqui diz, né, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É aquilo que eu acabei de falar. Não foi nossa vontade de nascer, nem fisicamente e nem espiritualmente. Foi a vontade de Deus. Nós fomos eleitos por Deus. Olha que maravilha. Para você estar aqui hoje com a salvação, você foi eleito por Deus. Você nasceu 2 vezes. Né? Você nasceu fisicamente, Deus te trouxe até a salvação, até o caminho da salvação. Mas isso só pode acontecer porque você abriu o seu coração para Ele. Se a gente não abrir, é por isso que, eu aceitei a Cristo, mas eu não quero ir lá na frente. Não, às vezes, irmãos, a gente precisa mostrar para o nosso eu, para a nossa carne, que você nasceu de novo. Por isso se faz válido você convalidar a sua salvação, levantando a sua mão, vindo aqui na frente, que os irmãos possam lhe conhecer como um novo membro da casa de Deus, não é? E mais ali para frente você tem o batismo. Mas não tem por que batismo, o ladrão da cruz se batizou e foi salvo. Realmente, foi um exemplo que Deus nos deu, não é?
Naquele momento, aquele homem não passou pelo batismo, mas ele foi salvo. Mas se você tem condições de não estar nesse momento igual o ladrão da cruz, você se batiza. Por quê? Você está mostrando o seu novo nascimento. Você está mostrando o que Deus fez na sua vida. É um símbolo espiritual para que todos possam ver que você nasceu de novo. E você aprende com isso, não é? Cultivando a sua salvação, mostrando através do batismo que você foi salvo por Cristo. Isso tudo são mandamentos, fundamentos para você ratificar aquilo que Deus fez na sua vida. E no versículo 14 diz assim: o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Tem várias situações aqui, irmãos, rapidamente a gente vai falar. O verbo se fez carne, tá? Essa afirmação, não é? Para alguns, João, para a gente poder entender um pouquinho, naquela localidade tem seitas e heresias como tem hoje aqui, né, no mundo em que nós vivemos. E lá também existia seitas e heresias que falavam que os deuses andavam entre os homens e queriam naquela época comparar até Jesus com um desses deuses que andavam entre os homens, né? Paulo fala isso. E o que acontece quando você vai lá? Vamos dar uma abertura lá na palavra de Deus, em Atos 14, 11. Se puder, a gente lê junto. Aonde fala muito sobre isso, né? Eles pensavam que os deuses visitavam a terra disfarçados de seres humanos. Olha o que diz lá. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em línguas liacônicas, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Eles tinham esse entendimento. Eles achavam que os deuses visitavam ali a terra e viviam ali entre eles. Por isso nasceu ali muita da mitologia, não é? Que é aprendido hoje em dia, esses mitos, né? Que não são verdadeiros, não fazem parte da mitologia. E eles queriam comparar os discípulos de Jesus como o próprio Jesus, que ele foi mais um que visitou a terra e morreu e de lá se desfez. Só que João deixa bem claro, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo é esse? Lá de Gênesis, no capítulo 1. Quando você abre assim, ó, vamos dar tempo um pouquinho. Quando você abre lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver, nos primeiros versículos, você vai ver o haja de Deus, né? A partir do versículo 3 diz o quê? E disse Deus, haja luz, e houve luz, não é? Esse haja, esse verbo, esse agir, a gente aprende estudando a palavra e um pouco mais, que foi quem? Foi Cristo, Jesus, o Filho, ele era o verbo, ele fazia, ele acontecia. Por isso que fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não reencarnou, como diz o Espiritismo. Existem situações diferentes. Encarnar e reencarnar são situações completamente distintas. O Espírita, ele prega a reencarnação e a palavra de Deus prega a encarnação. O verbo se fez o quê? Carne e habitou entre nós. Não é? Queriam comparar Jesus a não, você é quem? Você é João Batista, você é Davi, você é... dando ênfase que Jesus ali era um Deus que estava na terra andando. Mas os discípulos, os apóstolos, deixaram bem claro, em João, quando escreveu, foi bem enfático.
Verbo se fez carne e habitou entre nós. O habitou entre nós significa o quê? Armou a sua tenda. Ele morou, ele viveu, não é? O habitou armou a sua tenda. Isso não só indica a natureza temporária da existência terrena de Jesus, mas o faz de um modo que recorde ao quê? Até mesmo ao Antigo Testamento, quando a glória de Deus enchia o tabernáculo, enchia os locais. Então a glória de Deus habitou entre nós, a glória de Deus fez a sua morada. Em quem? No Verbo encarnado, Jesus. Por isso que a gente aprende o quê? Ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele sabe o que você sofre, porque Jesus em terra, ele teve todos esses sentimentos, todas essas dores, todo tipo de situação que você sente hoje, Jesus sentiu. É mesmo, só que só tem um porém. Ele não pegou. A gente muitas das vezes se dá à tentação e pecamos. A única diferença, e a maior de todas, é que Deus, quando ele estava aqui em Jesus, ele não pecou, mas ele foi homem, igual a gente. Ele sentiu dor igual a gente. Ele chorou. É engraçado, né, que a gente como é que Jesus chora com a morte de Lázaro, se ele mesmo sabia que o milagre ele estava indo para fazer? Porque ele era humano. Ele queria mostrar a todos que estavam ao redor dele que ele sente a dor do luto. Ele sentia aquela dor. Ele sentiu porque ele perdeu aquele ente querido dele, aquele amigo que ele amava. Porque a gente aprende o quê? Em terra, Jesus ele só não foi onipresente. Ele foi onipotente e foi onisciente, tá? O onipotente, ele curava, ele libertava, ele sabia, ele tinha essa onipotência e essa onisciência, mas ele não era onipresente, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso, depois da ressurreição, que ele nos deixa o Consolador passa também parte da Trindade, ou seja, aí sim fica onipresente. Ele está aqui, como também está lá na igreja, no bairro Conceição, como está em outra igreja lá no Japão. O Espírito, ele é onipresente, mas em terra, Jesus só foi o quê? Onisciente e onipotente. Então, o que acontece aqui, irmãos? Quando ele habita em nós, habita em terra, encarna, vive, ele sente todos os tipos de dores. Por isso que você viu Jesus chorar. Porque ele era homem. Ele quis mostrar que ele era homem. Na Bíblia só tem 2 citações do choro de Jesus. Foi com a morte de Lázaro e qual foi a outra? A entrada em Jerusalém. Jesus estava vendo que todo mundo ali que estava aplaudindo, que estava dando hosana nas alturas, era o mesmo povo que daqui a pouquinho ia crucificar, mata, porque ele não é o Deus. Ele não é o Deus, ele não pode sentar, ele não é digno do trono. Foi o mesmo que estava ali, ele estava vendo aquela alegria que todo mundo estava ali, mas ele sentiu pela onisciência dele, né, que aí veio o choro, porque ele sabia que aquilo tudo ali não estava sendo levado em consideração. Eles não conseguiam enxergar que quem estava ali era o próprio Deus. E aquele povo que estava aplaudindo, recebendo ele com alegria, ia crucificá-lo. Então ele ali foi mais um momento que Jesus chorou. Foram esses únicos 2 momentos que Jesus chora quando esteve, né? E fora os outros, né? Nos momentos de oração com o Pai, nos momentos em que Jesus se recolhia, que os discípulos não colocaram aqui na palavra, com certeza, ele se derramava em oração, ele se derramava em lágrimas, ele sentia o sofrimento das pessoas, ele sentia a dor
separado. Ele sabia o que ia acontecer. Ele deve ter pedido em lágrimas para Deus: Pai, não abandone, cuide deles, porque eles vão sofrer. Imagine, irmãos, naquela oração sacerdotal de Jesus, aonde ali ele fala diretamente com o Pai, antes dele ser levado no madeiro. O sofrimento não daquele momento do mundo, pela onisciência dele, é um sofrimento que Cristo ali sentia, mas de universo até a volta dele. Senhor, traga o Consolador, porque vão sofrer, vão sentir a minha ausência, vai ter muita guerra, vai ter muito sofrimento. A oração sacerdotal de Jesus ali foi uma oração, além disso tudo, profética, porque ele não estava vendo só aquele povo de Jerusalém ali sofrendo, não. Aquela oração de Jesus estava ali uma bagagem, uma oração dos tempos vindouros, do que iria acontecer, do que está acontecendo hoje, do que vai acontecer amanhã, até a volta dele. Ali foi uma oração sacerdotal profética. Ele sentiu a dor do mundo. Por isso que ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Ele, na condição de homem, sentindo todo aquele peso, sentindo toda aquela dor, ele teve naquele momento que falou: Senhor, se possível, passa de mim. Porque ele sabe o quanto isso, como homem, ele já não estava suportando mais. Mas Deus deu graça e ele morreu, ressuscitou, foi lá no inferno, pegou a chave da morte. E hoje estamos aqui para ter vida com abundância. Então, por isso, todo esse sofrimento foi levado na cruz. Então, o que você sofre hoje, você não sofre sozinho. Deus, ele sofre contigo. Deus, ele penetra, ele sabe do seu coração, daquilo que você precisa. Você não está sozinho. Pronto. Então, ele habita entre nós. Depois, o que diz no versículo? Cheio de graça e de verdade. Essas palavras correspondem aos termos do Antigo Testamento que descreve o quê? A aliança da graça de Deus. Desde o Antigo Testamento, essa graça foi anunciada, essa graça foi proclamada, desde a fundação do mundo. Quando você vai lá em Gênesis 3,15, diz o quê? Pode colocar aqui, meu amor, se puder, para a gente poder falar e ir na Bíblia ao mesmo tempo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz o quê? Vamos ler? Porém, entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó, a gente está em Gênesis, vendo isso acontecer lá em João. Isso aqui é o retrato profético da vinda de quem? De Jesus. Porque por uma mulher entrou o pecado, não foi? A gente aprende lá em Gênesis, desde pequenininho, que Eva comeu do fruto e ali entrou o pecado, chamou Adão, entrou em pecado. Então, de um pecado de uma mulher, ali, mais na frente, Deus escolheria uma outra mulher para vir o quê? O perdão, a graça, a salvação, que foi no ventre imaculado de Maria. Então, tem duas situações. Entrou o pecado através de uma mulher, mas também vai ter uma que vai vir e colocar tudo debaixo da vontade de Deus, aonde a salvação entraria. Ou seja, ele botou primeiramente inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Olha só, a primeira semente ali teve pecado, ou seja, teve o retrato do pecado, o simbolismo ali do pecado com o alimento do fruto, e ali teve uma inimizade entre Deus e o homem, entra o pecado na terra. Isso manchou o mundo inteiro, manchou a natureza, manchou os animais. A gente aprende o quê? Que naquele tempo do Jardim do Éden, os animais não comiam o outro, não existia cadeia alimentar. Eles não tinham pecado.
não é? Os frutos da terra eram todos saudáveis, nada fazia mal. O pecado entrou, desestabilizou tudo. Começou o quê? A cadeia alimentar, o bicho maior comendo o menor, até as ervas do campo, que antes você podia comer e todo fruto te fazia bem. Se você for para o meio da selva, você tem que saber o que você vai comer, porque se tem coisa que você come, você morre imediatamente, não é? Então, até o fruto da terra se tornou o quê? Mortífero. Você não pode chegar numa mata e sair comendo qualquer coisa, pegando qualquer folha. Um chá mata, não é? Então, tudo isso foi o quê? Foi o pecado que entrou, porque não existia, não é? Começou a desregular a temperatura do universo. Isso tudo por causa do pecado. Por isso que a gente fala que a terra ela está se autodestruindo. Ah, não, será que Deus não está vendo esses terremotos, essas situações que estão acontecendo? Está previsto, irmãos, desde Gênesis 3,15. A semente foi plantada sem pecado. Houve um rompimento ali com a entrada do pecado e o mundo passou a se autodestruir. Mas por essa semente, da sua própria semente, vai vir alguém que vai ferir, vai matar, vai acabar com a serpente. Ou seja, entra novamente a encarnação de Jesus na terra para poder nos livrar da praga do pecado, né? Da morte, mas nos dá vida e vida com abundância. Por isso que Gênesis e João são livros no início parecidos, porque está se falando de tudo, da soberania de Deus, da entrada do pecado e do final ali, aonde Deus vem e entra com Cristo para nos tirar do pecado. E tem mais um, vimos a sua glória, está ali, vimos, se fez carne, habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória é vista mesmo quando era a glória de Deus no deserto, no tabernáculo, né? Ou seja, no templo. Então essa glória de Deus aqui, naquele momento, está se referindo a todas as outras glórias que foram manifestadas. Então, quais foram as glórias que a gente aprende, que a gente vê na palavra de Deus, não é? A glória que teve no deserto. No deserto com quem? Com o povo de Israel. O povo de Israel não viu a glória de Deus no deserto? Não é? Se você abrir lá em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 10, você vai ver a glória de Deus sendo manifestada no deserto. Você vai ver lá em Êxodo 40 também a glória de Deus no tabernáculo, né? E depois no templo. Ou seja, em todos esses momentos, as referências da glória de Deus, ela está sendo retratada e fazendo-nos lembrar que a mesma glória do deserto com Moisés era a mesma glória que estava acontecendo ali conosco e hoje até nós. Nós não conseguimos ver a glória que é a coluna de fogo, ou se pudéssemos ver, né, meus irmãos, igual o povo de Israel viu, não é? Mas a glória que é manifestada através do Espírito Santo de Deus que habita entre nós. A glória que é manifestada com a nossa mudança de rumo de vida. A glória que é manifestada através dos milagres que Deus faz em nossas vidas. É a mesma glória do deserto, é a mesma glória da tenda, é a mesma glória do tabernáculo, é a mesma glória. E é a glória que está conosco aqui nesse momento, a glória de Deus. Não é? E além de virmos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Eu gosto de falar, da gente entender, que em João, no capítulo 1, né, o autor João, ele fala da glória do unigênito do Pai. Por quê? Porque quando ele veio, habitou entre nós, ele ainda era o unigênito Filho do Pai. Quando Cristo morre na cruz e nos dá a salvação, ele sai do posto de unigênito
unigênito e passa a ser o quê? Primogênito. Porque ele foi o primeiro e depois nós viemos atrás. Louvado seja Deus. Deus, ele só tinha um. E aquele unigênito que ele tinha veio para a terra, encarnou, nos deu a salvação através da sua morte. E passamos a ser o quê? Chamados o quê? Filhos de Deus. Então ele tira aquele cargo de unigênito para quê? Para primogênito do Pai, porque nós alcançamos a salvação. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos que foi pago com preço de sangue. Nós somos filhos que na nossa certidão de nascimento espiritual a caneta foi com sangue da cruz, com o sangue de Cristo sendo derramado e declarado que a partir de hoje todos os que viessem após a morte de Cristo se tornariam filhos por adoção, comprados com preço de sangue. Sua certidão de nascimento espiritual está ali com letra de sangue, porque você foi comprado com sangue, o sangue de Cristo na cruz. Sinta esse amor, sinta essa verdade, busque essa verdade, busque esse amor, busque a Cristo, porque nós estamos enquadrados nesse versículo. Por quê? Porque Jesus entrou, Cristo entrou na sua vida. Ele está habitando, Ele fez morada no seu coração. A partir disso, você começou a ser cheio da graça de Deus. Você passou a ser agraciado por Deus. Nós somos agraciados. Por quê? Nós, abrindo um parêntese aqui, nós não falamos assim, Maria cheia de graça. Se a gente pudesse trocar essa reza, a gente colocaria Maria agraciada. Porque quem é cheio de graça é Deus. Ele é a graça. Ela foi agraciada. É a velha comparação que a gente costuma falar em escola dominical. Tem o sol e tem a lua. A lua é um satélite natural. Ela não tem luz própria. É assim que a gente aprendeu, não é? Ou seja, quem é que por trás dela está cedendo a luz para ela estar iluminando aqui a nossa escuridão da noite? O sol. Então o sol representa a graça, que é Deus. A lua representa nós, que sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem os raios do sol de Deus, nós não nos iluminamos. Então nós somos igual à lua. Nós somos agraciados por Deus pelo sol da justiça. O sol é Deus. Nós somos agraciados por sua luz. Então Maria, ela foi agraciada. Eu e você somos agraciados. Igual a lua é agraciada pelo sol todos os nossos dias. E nós devemos sentir, permanecermos nesse amor. Porque Deus, mesmo sendo soberano e totalmente divino, Ele se preocupa com detalhes dos seus filhos. Seus pequenos detalhes, seus pequenos problemas, Ele se preocupa. Não pense que um Deus soberano e Ele não olha por mim. Ele só me deu a salvação e me esqueceu. Nada disso. Ele se preocupa com pequenos detalhes da sua vida. Por meio da palavra, Ele criou os céus e a terra, os seres humanos e tudo que existe. E Ele faz coisas sobrenaturais, porque Ele é soberano. E Deus, Ele é especialista em transformações. Nós somos exemplo das transformações que Deus fez. E Ele deseja transformar a nossa natureza por completo, de tal maneira que você nunca mais vai ser o mesmo. Deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa o amor de Deus superabundar na sua vida. Aonde não existia amor, hoje você tem condições de ter amor. Aonde existia o pecado, hoje você superabundou a graça dele. Deus, Ele é especialista em transformações. Ele cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Tenha certeza disso, porque o poder de Deus, Ele vai se manifestar na nossa pequena fraqueza. Naquele momento onde a gente acha que a gente não está sendo ouvido, aonde a nossa voz se
Você vai entender isso mais para frente. Então eu vou aceitar Cristo para sofrer mais ainda? Não vou dizer que você vai sofrer mais ainda, mas você vai ter tribulações, você vai sentir dor, você vai ser suscetível à doença, você vai ser suscetível a tudo quanto existe aqui na terra, porque o nosso corpo ainda não foi transformado. Nós temos um corpo natural, um corpo corruptível, que as próprias bactérias que nós temos hoje no nosso corpo, quando nós morrermos, ela faz o trabalho de nos comer. Então nós temos um corpo corruptível. O corpo incorruptível vai ser na glória. Enquanto esse corpo não aparecer, Deus não nos transformar, nós vamos sentir tribulações, nós vamos sentir dores, nós vamos ter caminhos que nós vamos percorrer que vai ter espinho, nós vamos sentir o peso de uma caminhada cheia de chuva, mas Deus, Ele estará do seu lado. Uma simples situação, um guarda-chuva da graça de Deus vai te amparar, vai te iluminar, vai te levar, vai te transportar e vai te dar uma vida diferente. Uma vida que o seu coração não vai precisar de nenhum tipo de vício, de nenhum tipo de situação onde você fazia quando você estava desolado ou com uma lacuna no seu coração. Ele vai te preencher e vai te fazer um homem e uma mulher completa. Porque um homem e uma mulher completa, ela não tem necessidade de mais de nada, porque Deus, Ele completa você. A falta do amor entrou e ocupou o tamanho do amor de Deus. E isso é importante. Então vá para casa hoje sabendo que Deus, Ele quer de tal maneira te ajudar, te transformar, mudar o seu caminho, porque o amor de Deus é de tal maneira que você está tendo a oportunidade nessa noite de ter na sua consciência inteligência. Olha o que Deus deu, 3 atributos que Deus deu ao homem: consciência, inteligência e livre-arbítrio. Não esqueça, 3 atributos que Deus deu ao homem: consciência do seu pecado, inteligência para poder saber se vai ou não pecar, e livre-arbítrio. Livre-arbítrio, aí é com você. Deus te deu consciência, inteligência e livre-arbítrio. Use-a com sabedoria. Use-a com todo amor e sabedoria de vida. Por quê? Porque hoje você tem a consciência. A consciência é aquela que bateu, né? Fiz errado. E agora? Tudo bate em você, né? Falei o que não devia, fiz o que não devia, peguei o que não podia, fiz errado, bateu ali a consciência. É assim que fala. Mas você tem a inteligência espiritual, a sabedoria que não é humana e nem racional, a sabedoria que vem do alto, que é para a sua vida ser modificada em Cristo. Você consegue ter o livre-arbítrio e escrever uma nova história para a sua vida. Tem a oportunidade dessa noite de escrever uma nova história para a sua vida. Você tem livre-arbítrio. Ninguém está falando que você precisa aceitar Cristo, ninguém está botando pressão para você aceitar Cristo, não. Você tem consciência, correto? Você tem inteligência, correto? Agora faça a escolha correta. O livre-arbítrio, escolha, mas uma escolha sábia diante de Deus. Esquece os ensinamentos humanos. Seus diplomas não vai te dar sabedoria divina, não. O que vai te dar sabedoria divina é Cristo. A sabedoria divina é para você vir para junto dele. Não é a sabedoria para você saber governar uma empresa. Não é uma sabedoria para você saber mexer em dinheiro. Essa sabedoria não tem nada a ver com a sabedoria da Bíblia. Sabedoria divina é para você saber dirigir a sua vida, o seu livre-arbítrio. Então, que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações e você possa ser agraciado por Deus nessa noite, pelo amor de Deus, e sair daqui sabendo que a vitória é nossa pelo
sangue de Jesus. Operando Deus na sua vida, quem impedirá? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Miriam. Louvamos a Deus também pela sua vida que está aqui nessa noite. E agora cabe a mim e a você. O que nós vamos fazer com essas informações que nós obtivemos aqui essa noite? Será que nós vamos deixar ali na porta, nas costas de Romário? Ou nós vamos levar para o nosso dia a dia? O que você fará com a liberdade que você tem, com as informações que foram passadas para você nessa noite? Espere em Deus que cada um de nós carregue para a nossa vida essas informações. Nós vamos orar silenciosamente, logo em seguida nós terminaremos o culto dessa noite.